Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 3. Vamos agora estudar o tipo de movimento mais simples, que é o chamado MRU, tá bom? Bom, só como curiosidade, né? Essas teorias que a gente vai ver de cinemática elas vieram aí do século XVII, principalmente com os trabalhos de Galileu, né? Mas desde a Grécia Antiga você já tinha algumas teorias de movimento e a gente vai ver que essas teorias de movimento elas tinham muita relação com gravitação, né? Com os modelos planetários, né? Nem sempre todas elas estavam corretas, mas elas foram importantes dentro da história da ciência, porque providenciaram a primeira tentativa do homem de explicar a natureza, né? E aí tem a teoria aristotélica do movimento, né? O Aristóteles, ele acreditava então no sistema geocêntrico, né? A Terra no centro do universo, e aí você tem a abóbada celeste, e a Lua, né, ela separava essa abóbada celeste. Então nós tínhamos o movimento abaixo da Lua e o movimento acima da Lua. O movimento abaixo da Lua eram os movimentos imperfeitos, né, o movimento sublunar. Ele era gerado pelos quatro elementos que formavam toda a matéria, que era ar, água, terra e fogo, né? E também tinha as quatro qualidades, que era uma combinação desses elementos, né? Você tinha o seco, frio, quente e úmido, tá? E aí é legal que o movimento, você tinha um movimento natural e forçado. O movimento natural é aquele onde cada elemento vai tender a ir para o seu lugar natural. O ar e o fogo, eles tendem a subir. A terra e a água são mais pesados, eles tendem a descer, tá? Então, um material com uma combinação desses elementos, ele vai ter o seu movimento natural de acordo com isso. E o movimento forçado é aquele que você faz contra o seu movimento natural, tá bom? E aí é legal que na teoria da aristotélica, né, o movimento celeste, né, acima da Lua, você tem um movimento perfeito. Então lá você só tinha um tipo de elemento, que era a quintessência, né, o éter, e aí você tem o movimento eterno e perfeito, que é o movimento circular, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. E é uma teoria bem legal, né? Então, desde lá da Grécia Antiga, mas que apresentava muitos problemas, apesar dela perdurar aí durante a Idade Média, ela trouxe muitos problemas e com isso ela caiu em desuso, tá bom? Bom, gente, aqui a gente vai estudar então o movimento mais simples, tá? Que é o movimento retilíneo uniforme. Ele também é dito aí como um MRU, né? As siglas MRU. Ele é retilíneo no sentido que ele só vai ter uma dimensão, tá? Então é uma linha reta e ele vai para frente ou para trás, tá? Quando movimentos em duas dimensões ou até três, né, a gente vai estudar mais para frente. Mas aqui a gente está tentando simplificar ao máximo, então é um movimento em uma dimensão, então é retilíneo, tá? Ele vai ser uniforme no sentido que ele vai ter a velocidade constante, ou seja, ele percorre, ele anda, né? Ele varia sua posição igualmente em cada incremento de tempo, tá? E com isso, o que acontece? A velocidade média vai ser igual à instantânea, porque a velocidade média, né, é o ponto final menos inicial. E a instantânea é naquele instante. Então, se ele sempre vai percorrer variações de espaço num período de tempo iguais, né? Então as duas são iguais, tá? Mas veja, a velocidade média e instantâneas vão ser iguais somente no caso do movimento uniforme, tá? Porque vai ter outros casos, movimento variado, onde essa igualdade não é verdadeira, tá bom? Então é mais ou menos para ilustrar isso daqui. A tartaruguinha, então, ela vai sempre percorrer, ela sempre vai andar, né, 10 centímetros a cada um segundo, tá? E com isso ela vai fazendo seu movimento com incrementos iguais, intervalos e tempos iguais, tá bom? E veja, como a velocidade média e instantânea são iguais, aqui tanto faz, então eu vou sempre usar a letrinha V para denotar a velocidade, tá bom? E aí vem a questão da função horária, tá? A função horária desse MRU, se você fizer lá, igual você fazia no ensino fundamental, pegar a posição em função do tempo e fazer um papel milimetrado, você vai ver que é uma reta. E uma reta é uma função linear de primeiro grau, tá? Então é lógico que a função horária do MRU ele vai ser um polinômio de primeiro grau, né? E aí nós temos algumas grandezas importantes aqui. Esse S em função de t, ele é a posição do objeto, né, num determinado período de tempo. Ele é uma posição, então ele vai ser dado em metros, tá? E ele vai ser a nossa variável dependente. Era o y que você encontrava na matemática, tá? Então, geralmente, isso daqui vai ser o y, é a incógnita, né? É a variável dependente.
A posição inicial, eu vou denotar por S0, ela vai ser também dada em metros, mas ela vai ser um número, ela é uma constante. Ela pode ser zero, se o objeto estiver no seu marco zero, né? No instante que você começa a cronometrar o tempo, se o objeto estiver no marco zero, vai ser zero, mas ele pode ser tanto positivo ou negativo, dependendo da posição que o objeto está em relação à referência. Mas o importante é que isso daqui vai ser um número, tá? Esse daqui é um número, uma constante. A velocidade, v, que vai ser constante justamente porque o movimento é retilíneo uniforme, né? Vai ser dado em metros por segundo na maioria das vezes, e o tempo é o nosso x, né? É a variável independente. Então, aqui o tempo que a gente vai usar para cronometrar. Então, a função horária desse movimento do retilíneo uniforme, ele vai ser dessa forma, né? Também é apelidado carinhosamente pelos vestibulantes de sorvete, tá? Então você vê aí que lembra uma equação do sorvete. Mas o importante saber aqui é o seguinte: o S ele vai ser a nossa variável dependente, é o Y, que geralmente a gente tratava na matemática. O S0 é a posição inicial, ele vai ser um número, tá? E aí nós temos uma somatória de V vezes o tempo. O V, a velocidade, também vai ser um número constante, fixo. E o tempo vai ser a nossa variável independente, que é o x, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com essa equação do primeiro grau, que é uma equação de reta. Então, alguns exemplos importantes, tá? Eu tenho um móvel que realiza um movimento uniforme num determinado referencial, seus espaços vão variar de acordo com essa tabela aqui, ó. Tem uma tabela de tempo e posição. A partir dessa tabela, eu quero saber o espaço inicial e a velocidade do movimento. O espaço inicial, ó, é se eu tenho que ler qual que é a posição quando t é igual a zero. E aí, claramente, você vê que é 20. Então, é 20 metros, não esqueça da unidade, né? A posição do objeto quando você começa a cronometrar em t igual a zero, tá? A velocidade, ela é uniforme, né? Então, eu tenho que pegar dois pontos quaisquer aqui, qualquer um. Tem que ser dois pontos. Então, por exemplo, eu vou pegar o instante 1 e o instante 0 segundos. Então, qual que é o ΔS? É a posição final, 28, menos a posição inicial, 20. Dividido, né, pela variação de tempo, que é 1 segundo, o tempo final, e 0 segundos, o tempo inicial. Fazendo as contas, você acha, então, que a velocidade do objeto é 8 metros por segundo. Ou seja, ele vai percorrer 8 metros a cada 1 segundo. Tá bom? E aí o movimento é progressivo ou retrógrado. Como a velocidade é positiva e a posição está aumentando com o tempo, é logicamente que o movimento então vai ser progressivo, né? O objeto está indo para frente, ele não está indo para trás. E a função horária, aqui é importante, quando eu pedir a função horária, eu não estou pedindo um número, mas eu estou pedindo qual é a equação do movimento. Lembra, eu tenho a posição inicial, eu tenho a velocidade. Então a função horária vai ser dessa forma. O S, que é a nossa variável, né? Ele não é um número, é uma variável, é uma incógnita, é igual à posição inicial, que é 20, esse é um número constante, mais, porque é progressivo, né? 8, que é a velocidade, vezes o tempo, que é a nossa variável x. Então, sempre quando eu pedir função horária, você vai deixar, então, o S em função do t, tá? Você para aqui, você não vai me dar um número, tá bom? Lembre-se disso, que isso é importante. Então, a função horária é somente qual é a função do movimento do objeto, tá? Outro exemplo. Eu tenho essa função horária, né? S é igual a 20 menos 4t. Cuidado aqui que o tempo vai estar em horas, não vai estar em segundos, e a posição vai estar em quilômetro, tá? Então, o exercício fala que as unidades de medida são quilômetros e horas, não é metro e segundo, tá bom? E aí ele quer saber, ó, ele quer saber, por exemplo, ele quer saber primeiro a posição inicial e a velocidade escalar. Eu tenho que usar isso, a função horária. Veja, eu sei que esse número que está sozinho aqui, ó, que ele não está multiplicando t, ele é a posição inicial. Então, a posição inicial é 20, tá? Só que a unidade é quilômetro, então é 20 quilômetros, não é metros, tá? Então, veja, eu tirei esse 20 justamente somente batendo o olho na função horária, né? Eu sei que esse número sozinho é a posição inicial. A velocidade escalar é um número que está multiplicando t. E aí o sinal vai junto, porque então a velocidade é menos 4. Só que aí a unidade é quilômetros por hora, não é metros por segundo, porque eu estou trabalhando somente nessas unidades, tá bom? E aí, o movimento é progressivo ou é retrógrado? A velocidade, ela deu negativa, né? O sinal acompanhou a velocidade. Então, o movimento é retrógrado, tá? Sempre quando a velocidade for negativa.
Agora, eu quero saber qual que é o espaço do móvel, onde que o móvel vai estar esse objeto quando o t valer 2 horas, tá? Então, eu quero saber qual que é o valor de S quando o t aqui, o x, valer 2 horas. Fazendo as contas, né, colocando t igual a 2, eu vou encontrar, então, 12 quilômetros. Ele vai estar na posição 12 quilômetros. Veja, quando t é igual a zero, o móvel está em 20, na posição 20. Conforme o tempo vai passando, ele vai indo para trás, né? Está no movimento retrógrado, ele volta para 12, tá? E aí é o seguinte, em que instante, agora eu quero saber o tempo, né? Que o móvel vai estar na posição 8 quilômetros, tá? Então eu sei que o S vai valer 8, quero saber qual que é o T. Então eu vou colocar então o S valendo 8, descubro que o T vai valer 3 horas. Então depois de 3 horas, eu começo a cronometrar, o móvel vai passar na posição 8 quilômetros. E ele veja que está diminuindo, porque justamente o movimento é retrógrado, tá? Aí depois eu quero saber em que instante ele passa pela origem. A origem, igual eu falei, né? Sempre quando falar origem, quer dizer que é a posição zero. Então, eu vou colocar o S valendo zero, eu vou descobrir que é depois de 5 horas ele vai passar nesse marco zero da trajetória, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Esse é o movimento mais simples, ele é um movimento retilíneo uniforme, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver outros tipos de movimento cada vez mais complexos, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado pela atenção.